Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Jornal Público, podcast onde celebramos a possibilidade do encontro com mulheres que admiro e um vinho por abrir. Chegamos ao fim de mais uma temporada e com música hoje para os nossos ouvidos. A convidada de hoje é a pianista Joana Gama, nasceu em Braga em 1983. Aos 5 anos já estava no Conservatório de Braga a estudar música, estudou balé também. A relação com a dança mantém-se até hoje. Volta sempre a Satie e a John Cage, com Luís Fernandes, com quem colabora habitualmente. Editou o álbum Strata em 2025 e já deste ano, com Ivan Vukosavljević, compositor sérvio, lançou A Mind in the Heart. Lê muito, tem-se aproximado cada vez mais da natureza, estudando-a também. Editou o livro Pássaros e Cogumelos, ou Como a partir da natureza temos resposta para as nossas angústias em geral, se quisermos, claro. Para esta conversa abrimos um terrunho, notas soltas do produtor José Domingues, um verde tinto de Monção, aroma a bagas silvestres com notas mais evidentes a mirtilo e framboesas. A boca é rica nestes sabores frutados com uma nuance vegetal a fazer lembrar violetas. Achei que tu ias gostar disto. Estas notas de prova não são minhas. Harmoniza com peixe grelhado ou assado, carnes magras, tapas ou até mesmo a solo. A solo ou acompanhada, Joana Gama senta-se ao piano e hoje aqui neste estúdio. Olá, Joana. Olá, Inês. A solo ou acompanhada, onde é que tu te expandes mais? É ao piano, certamente, acho eu. Também podia ser no meio da natureza. Se calhar para lá caminhas. Mas por agora, onde é que tu te expandes mais? Essa pergunta é interessante e eu preciso muito das duas coisas. Preciso muito de estar sozinha e também preciso muito de pessoas. Aliás, curiosamente, numa das últimas apresentações do espetáculo E as Flores, no final há sempre uma conversa com o público, neste caso o mais novo, e um miúdo perguntou-me porque é que eu estava sozinha em palco. Ficou muito admirado. E eu fiquei a pensar e disse, olha, porque eu gosto muito de estar sozinha e gosto muito de fazer as coisas sozinha, e muitas vezes não se fala às crianças dessa possibilidade, porque imaginamos sempre as crianças em grupo, não é? Correr em conjunto. Aliás, se uma criança até estiver muito parada, muito sozinha, até se estranha. Mas eu acho que é muito importante gostarmos de estar sozinhos, gostarmos da nossa companhia. Aliás, nestes últimos dias houve uma atleta de ski que deu umas entrevistas muito fora da caixa, em que ela dizia que passava muito tempo dentro da sua cabeça e que era um bom lugar para estar. E eu partilhei isso com a minha irmã e disse, acho que ela tem a terapia em dia. Porque, de facto, quando nós gostamos de estar sozinhos e temos muita coisa para processar, acho que é muito bom. Claro que podem ser pensamentos tortuosos, mas se for bom, acho que é mesmo muito bom. E eu, nos espetáculos, gosto muito de criar as coisas sozinha, ao meu ritmo, de fazer a investigação, de não saber sobre o que é que vai ser o espetáculo e se ir revelando, mas depois então criando colaborações, quer seja com a Marta e a Mariana da Lavandaria para fazer as ilustrações e o design do livro, quer seja o João Godinho, que tem feito a música para os espetáculos, quer seja também colaborações na música, como com o Luís Fernandes. Portanto, há momentos que preciso mesmo de estar a sós, mas também gosto de colaborar, trabalhar em colaboração. E depois, claro, há a parte da partilha, sem público, as coisas fazem sentido, porque eu faço-os porque gosto, mas não sei se não tivesse, se calhar se não tivesse quem ouvisse, se calhar dedicava-me a fazer outras coisas, como por exemplo a semear flores. Que é sempre uma boa escolha. Lembrei-me agora que o David Lynch dizia qualquer coisa semelhante a isto: a mente é o lugar mais livre onde podemos estar, e de facto é. Tu podes estar encarcerado e, no entanto, ser livre na tua mente, não é? Uhum. Por outro lado, não sei se já partilhei contigo esta expressão que repito muitas vezes, que a minha mãe me ensinou: mente vazia, oficina do diabo, não é? Portanto, temos que arranjar aqui um equilíbrio para ocupar a mente, não é? Mas também não a aprisionar, não é? Deixar que a mente continue a ser um lugar, uma assoalhada ampla
e arejada de preferência. Sim, e há também essa questão de a nossa mente, é através da nossa mente que nós vivemos o dia-a-dia e preparamos também o futuro. E eu ouvi recentemente uma entrevista da Helena Sacadura Cabral, do alto dos seus 91 anos, e fiquei com o queixo no chão, porque de facto é uma pessoa com uma abertura, uma animosidade, enfim, impressionante. Uma mente muito mais aberta e muito mais arejada que muita gente com menos de metade da sua idade. E obviamente que não se chega aos 91 anos e se começa a pensar na vida. Quem tem a sorte de chegar a esta idade com esta frescura... E lucidez. E com planos, e com humor, com ironia... Claro que isso foi sendo preparado. Acho que sim, construído, não é? Porque eu lembro-me de uma entrevista dela em que ela dizia que aos 50 e tal anos tinha vivido a melhor fase da vida dela. Portanto, acho que no caso dela tem sido em crescendo e acho que se não fossem as nossas, de todos, maleitas físicas, eu acho que a vida poderia ser sempre em crescendo, porque nós vamos somando experiências, relativizando as coisas, portanto... A ideia é que possamos ser cada vez melhores. Às vezes somos traídos pelo corpo, sim, pela mente também, pela saúde mental, mas eu acho que com o avançar da idade, e nós mulheres, que vivemos também um bocadinho silenciadas, podemos ser cada vez mais livres. Não sei, sim, se concordas. Sim, e tendo bons exemplos de mulheres mais velhas. E acho que tu também és um bom exemplo para muita gente de como é que é possível vivermos ou procurarmos viver de acordo com aquilo que queremos e fazer para podermos ter essa vida. Acho que inspiras também muita gente, porque de facto há um peso gigante da história da mulher e é muito importante que se quebrem estes ciclos. Aliás, eu partilhei contigo que em dezembro li um livro fantástico francês chamado Enfant Seul, da jornalista Laurent Bastide, que eu espero que seja traduzido em português, porque é um livro fantástico e essencial para as mulheres e para homens interessados em perceber o papel da mulher ao longo dos anos e o papel atual. E fala sobre a possibilidade das mulheres estarem sozinhas bem, e como essa questão sempre foi diabolizada, como a mulher não pode estar sozinha porque tem que ser protegida pelo homem, a mulher não pode andar sozinha porque pode ser atacada por um homem, e como ela fala da história das mulheres ao longo dos anos, como houve muitas mulheres a desafiarem a ideia do que era suposto a mulher fazer, que era ou casava ou ia para um convento, como houve várias mulheres que não, disseram não, eu não quero nenhuma coisa nem outra. E houve uma mulher, inclusive, a escrever ao Papa, a pedir uma licença especial para não estar no convento e poder ter uma vida de leiga, ligada à igreja, mas leiga. E que não é preciso estar ligada à igreja, mas enfim, eu achei o livro fantástico, também com muito humor. Ainda não está traduzido em português? Ainda não está traduzido, não sei se já está em inglês, mas saiu em setembro, é muito recente, mas foi interessante. Foi a Cláudia Varjão que partilhou um excerto de uma entrevista dela. Às vezes aquelas coisas passam-nos, uma pessoa nem vê, não é? E eu, por acaso, ela disse qualquer coisa que me soou, fui atrás da entrevista, depois li várias entrevistas, depois estive em Paris, comprei o livro, li-o em 2 dias, assim, sofregamente, e quero lê-lo outra vez, depois agora com mais calma. E acho que é muito interessante também para se perceber que por mais que nós achemos que já avançámos muito, há um grande peso que ainda existe. Há um lastro cultural e contra isso às vezes é difícil remar, não é? Sim, e ela fala também daquela ideia da mulher que não casa, da mulher dos gatos, da solteirona, da que ficou para ti, sempre questões depreciativas, e como de facto não há outras possibilidades e saudáveis, e como é importante falar delas. Repara, na aldeia onde cresci e em milhares de outras aldeias, havia sempre uma filha que era escolhida para cuidar dos pais ou dos irmãos, portanto era a irmã, vou dizer solteirona, esta palavra é terrível porque não era uma escolha, atenção. Exatamente, e era sempre uma mulher. E quantas vidas sofridas destas o mundo coleciona, não é? Portanto, a
primeira imagem, pensando agora até na Helena Almeida, a primeira imagem que me ocorre de uma mulher é uma mulher com uma mordaça, uma mulher silenciada. Nós continuamos um bocadinho a ser estas. Não queria que esta conversa fosse panfletária. Se calhar mas fui eu, mas... Não, nem sei porque é que fomos por aqui. Sim. Bom, quando tens um diálogo musical, como é que tu te estendes ao outro? Como é que estendes, neste caso até a mão, não é? Sim. Ou as mãos. Sim. Como é que tu te abres à possibilidade desse diálogo, ao piano, em palco? Sim, portanto, no meu caso há 2 trabalhos distintos, que é o de intérprete e o de compositora. Como compositora trabalhei mais com o Luís Fernandes e foi algo surpreendente desde o início, porque é uma das falhas da música clássica que não é incutida aos estudantes improvisar. A nossa relação com a música, claro que há algumas pessoas que naturalmente vão para o instrumento e gostam de inventar músicas, mas se for muito certinho, como é o meu caso, eu fazia aquilo que me diziam para fazer e a mediação com o instrumento era sempre através dos grandes compositores, que por acaso eram todos homens. Portanto, eu não, quando queria fazer outras coisas, criativas ou não ficava ao piano, porque já passava lá muitas horas. Mas em 2013 conheci o Luís, resolvemos experimentar, tocar juntos para ver, e a forma como trabalhamos começou em 2013 e continua até agora, que é, juntamos para tocar juntos e começamos a improvisar. Um lança qualquer coisa, o outro lança o outro, gravamos tudo, depois cada um vai para a sua casa. É um diálogo ou são 2 diálogos muito distintos, Joana? São complementares, na verdade, porque lá está, umas coisas partem do piano e depois a eletrónica continua, ou pode começar uma coisa na eletrónica e o piano acrescenta. E o que é interessante é que neste diálogo de piano e eletrónica eu fui aprendendo a estar em palco sem estar sempre a tocar. Porque o pianista, quer seja a solo, quer seja em música de câmara, é um instrumento que está sempre a tocar quando está em palco. E para mim, estar em palco sem estar a tocar, porque se nós fazemos música muito espaçada, e realmente há uns motivos de piano que aparecem, desaparecem, porque não é preciso acrescentar mais nada. O less is more. Para mim, inicialmente, era muito constrangedor estar em palco sem tocar. Parece que eu não... falta ali qualquer coisa. E essa espera, saber esperar e saber perceber o que é suposto fazer, o que é necessário, foi uma aprendizagem. Por outro lado, há depois o trabalho com os compositores, que também é muito interessante e que aconteceu agora no verão, a propósito deste álbum que lancei, que tem uma história muito bonita. Portanto, em abril de 2024, eu recebi um e-mail, que isto começa às vezes, e já no Handsota foi um e-mail de um amigo, neste caso recebi um e-mail de uma pessoa que eu desconhecia por completo, dizer: eu sou um compositor sérvio, moro em Haia, quero gravar um álbum de piano com música minha e acho que tu és a pessoa certa, pelo que encontrei, teu e os teus álbuns, e acho que tens a sensibilidade e o approach necessários para que eu valorizo. Bom, eu fiquei muito intrigada porque, claro, o meu síndrome de impostor pensou: mas porquê é que esta pessoa, isto é um esquema, é qualquer coisa. Mas pronto, percebi que a pessoa existia, enfim, fiz a minha investigação, ouvi a música, percebi porque é que ele me tinha convidado. A música, no fundo, vem no seguimento daquilo que eu tenho gostado de tocar. E foi um trabalho muito intenso. Portanto, eu passei o verão em casa a estudar piano, um verão tórrido, que foi este verão. Não que a música fosse tórrida, mas foi duro. E até porque a música é bastante calma. Bastante. Eu passei o tempo de preparação para esta conversa a ouvir o vosso disco. Portanto. Que bom. E então foi uma troca muito intensa de e-mails em que eu gravava, estudava as peças, gravava, enviava-lhe, ele ouvia, depois enviava-me o feedback, eu no dia a seguir enviava outra gravação. E há este lado de, quando estou a tocar a música de outra pessoa, de me pôr ao serviço da sua expressividade, mas também pondo o meu cunho e havendo aqui este diálogo. Portanto, é interessante. Não chegaram a conhecer-se? Depois conhecemos quando eu fui lá em setembro para gravar o álbum. Sim. Que de repente já sentíamos que nos conhecíamos, mas correu bem. Aliás, foi um processo muito civilizado e muito respeitador, também porque não nos conhecíamos e houve alturas que... Aliás, até foi um pouco difícil porque
ele enviou-me as partituras e enviou-me uma demo das peças, mais ou menos como ele gostaria que elas fossem tocadas. Depois havia coisas que não batiam certo, não correspondiam. Então eu percebi que as partituras tinham imensos erros e ele fartou-se pedir desculpas porque aquilo atrasava o meu processo. Porquê? Porque o álbum também é sobre isto, sobre este processo de ele descobrir que vai ser pai e todo o acolher a sua primeira filha, mas também a exaustão que vem com o nascimento de uma criança, não é? Então ele dizia, nunca me tinha acontecido ter tantos erros. Reflete-se na pauta também. Reflete-se na pele e na pauta, sim. Sim. O disco chama-se A Mind in the Heart. É possível que toquem juntos? Neste caso não, porque o álbum é para piano solo. Mas o lançamento do álbum aconteceu em Haia em janeiro e ele estava lá a assistir ao concerto e no final veio agradecer enquanto compositor da peça e deu-me um grande abraço porque para ele foi um culminar. Para mim também, ele é obviamente, só compositor, não toca? Não, ele toca alguns instrumentos, mas não toca piano, portanto neste caso sendo piano solo só toco eu. Mas para ele foi muito simbólico aquele dia porque... Aliás, foi uma coisa muito boa neste projeto, que foi um projeto no fundo dele, para o qual ele me convidou, portanto foi ele que procurou o financiamento, a editora, editou os vídeos, enfim, para mim me tirou o imenso trabalho de cima, que normalmente sou eu que faço isso tudo. Portanto, para ele aquele dia foi mesmo um culminar de muito trabalho. Eu pensei ainda que tivessem tocado juntos, portanto... Ele escolher-te como, digamos, a executante das suas obras é ainda mais fascinante, sendo isto quase a música do acaso, não é? Completamente, e ser uma intuição dele, portanto ele não me conhecia, não sabia se eu tinha assim um ar angelical a tocar, mas que era uma péssima pessoa, que podia ser uma diva, podia ser, sei lá, mal disposta. Podias não corresponder de todas as expectativas dele. Exatamente, sim, podia ter corrido muito mal, e no meu caso também... Sendo o tempo um bem precioso, eu antes de dizer que sim, este precioso agora saiu-me aqui muito do norte, não sei. Ainda bem. Sendo o tempo bem precioso, eu pensei bastante antes de dizer que sim, a pensar, eu quero dar o meu tempo a esta pessoa que eu não conheço. Pois, isso é importante a dada altura. Que é uma coisa que eu tenho aprendido a dizer que não a várias coisas, porque... Às vezes não me apetece passar tempo com as pessoas que me convidam. Eu acho que é legítimo, não é? Nós temos alguns pruridos nessas negativas que damos aos outros, mas a dada altura temos que escolher bem o nosso tempo, porque é isso, é muito precioso. Tu tens tocado, Joana, em sítios muito bonitos, de vez em quando recebo umas fotografias tuas. Pode ser do Panteão à Capela Perdida, não, agora estou a dizer aleatoriamente, mas tens tocado em sítios especiais, isso para ti também faz diferença e imagino para a música que vais tocando. E no meio da natureza, concertos no meio da natureza? Ainda não fiz nenhum assim com piano no meio da natureza, mas há assim um ponto alto, enfim, num dos locais mais bonitos onde toquei, ou num contexto, enfim, que foi durante a pandemia, portanto, no primeiro confinamento em 2020, eu gravei o livro dos sons de Hans Otta na estufa fria do Jardim Botânico de Coimbra. Portanto, estávamos todos fechados em casa, eu saí um dia de manhã para ir com a equipa da RTP para o Jardim Botânico, fiz o concerto para as plantas, filmado, para depois passar na televisão, e ficou muito bonito. Tenho assim um carinho muito especial por esse dia, porque a equipa era muito querida, e ter gravado aquela música naquele sítio foi muito especial. Cheguei a apresentar estes espetáculos que tenho para crianças ao ar livre. Com o Toy Piano. Com o Toy Piano. Não o piano de toy, como já acharam que era. É sempre importante referir, não é? É verdade. Mas já agora o Toy Piano é um piano pequenino, de brincar, sim, podemos dizer, de brincar. Exatamente. Sim. Foi graças ao John Cage que se tornou um instrumento sério. Porque ele também tocava no seu Toy Piano, exatamente. Não é? E cheguei a fazer espetáculos ao ar livre, mas depois de ter tido alguns contratempos com vento, sol, prenúncio de chuva, decidi deixar de o fazer porque percebi que ficava muito bonito nas fotografias, os espetáculos e os cubos, e enfim, só que as condições não eram boas, porque ou eu apanhava muito sol, ou as crianças estavam ao sol, o vento chegou-me a levar o cenário pelo ar. Portanto, os meus espetáculos são uma apologia da natureza, são para que depois dos espetáculos se ficam mais vontade de fruir,
mas percebi que, como também têm muito texto, é bom que sejam apresentados num espaço fechado e controlado, e então depois para fazer para as palavras não se perderem. Exatamente, sim. Sim, porque então fazendo espetáculos para crianças, qualquer elemento disruptivo que rouba a atenção. Eu lembro-me perfeitamente no final de um espetáculo, apareceu um gato. Felizmente foi já na parte da conversa, porque se tivesse aparecido durante o espetáculo eu morria, pronto, ali, era o gato 1000 vezes mais importante. Lembro que nesta conversa de Cultas e Vinho Verde estamos a beber um terrunho, notas soltas do produtor José Domingos, um verde tinto de Monção. Pássaros e Cogumelos é um livro teu, onde partes de compositores que admiras para chegar à natureza, e vice-versa também, não é? Ou da natureza ao encontro deles. Como dizes, encadeaste uma série de assuntos que nos mostram que tudo está ligado. Na verdade, não é só sobre saber escolher cogumelos, mas, como tudo na vida, temos de saber onde está o mal, não é? É como encontrar o cogumelo venenoso. Exatamente. Temos que saber fazer escolhas. Sim. Sim, e o livro, aliás, estamos nesta altura, a Luísa Ferreira Nunes lançou o livro Lições da Natureza, e eu ainda não a conhecia na altura que fiz o espetáculo, mas ela poderia ter figurado no livro e depois no espetáculo, depois no livro, porque há eu falo desta possibilidade de sermos muita coisa, do John Cage, que era compositor especialista em cogumelos, do Messiaen, compositor e ornitólogo, o João Luís Barreto Guimarães, que é médico, cirurgião e poeta, e podia ter dito Luísa Ferreira Nunes, professora entomóloga e ilustradora, entre outras coisas, não é? E eu tenho muita vontade de falar sobre assuntos que eu acho importantes, e eu até talvez há 2 semanas dizia que eram espetáculos para os mais novos. Mas como estou constantemente a pensar sobre os assuntos, agora tenho dito espetáculos para os mais novos e para os adultos que os acompanham. Porque, na verdade, os meus espetáculos não são só para as crianças. E porque não para todos? É para todos, pois. Sim, mas para todos... gosto de evidenciar que há um público-alvo que são as crianças, mas que não é só para as crianças, porque também recebo ecos tão bonitos dos adultos que os acompanham, quer sejam professores que vêm falar comigo no final, ou pais, ou pessoas que me escrevem, porque tal como eu aprendo muitas das coisas para as colocar nos espetáculos e partilhá-las, há muitos adultos que obtêm muita informação naquele momento e ficam maravilhados com aspectos da natureza que desconhecem por completo. E estes espetáculos também têm esta vontade de uniformizar as pessoas. Quando é que vai voltar a haver um desses espetáculos? Olha, cá em Lisboa vou apresentar o espetáculo das flores na Fundação Oriente, uma vez que uma parte do espetáculo foi concebida no Japão, em junho, creio que é no dia 5 ou 6 de junho, agora Pronto, não lembro. Mas será em junho, sim, junho, ainda temos algum tempo, sim. Sim, mas agora estou com os 3 espetáculos na estrada, As Aves Não Têm Pernas para Andar, o Pássaros e Cogumelos e o E as Flores, e é curioso que o facto de ter sido eu a escrever o guião, os espetáculos estão armazenados na minha cabeça e eu consigo facilmente passar de um para o outro. E gosto disso. Tu falaste em Lisboa, mas ainda por cima estamos a beber um vinho verde de Monção noutros pontos do país. Sim, vou apresentar agora eu tenho alguma dificuldade com eu saber percebo, a minha... também devia ter e não é porque antes. bebi muito vinho, mas portanto, agora em abril vou apresentar o espetáculo das flores na Covilhã, no dia 19 de abril. Depois, nos dias 20 e 21, o espetáculo das árvores no Ponto C, em Penafiel. Depois, nos dias 23 e 24, o Pássaros e Cogumelos, também em Penafiel. Essa memória está muito boa. Sim, e por aí adentro, depois, sim. És hoje menos disciplinada do que já foste? És mais livre também, mais flexível com os teus horários, com a forma como convives com os teus rituais? Sim, muito mais, felizmente. Acho que às vezes há pessoas que muito rapidamente se encontram. Quando são mais novas, percebem uma vida que tipo de vida é que gostam e conseguem. Acho que demorei algum tempo. Ou se calhar também precisei desse tempo mais disciplinado para chegar ao que sou agora. Estava a pensar outro dia, já não sei porquê, porque eu nasci em Braga, vivi lá até aos 17 anos
E, na verdade, eu tenho alguma amargura com a cidade, porque eu ainda não era a pessoa da qual eu gosto, ou que eu acho que comecei a tornar-me essa pessoa quando saí de lá. E não é o problema da cidade, é o problema de quem eu era lá. Ainda estava muito perdida, muito superficial. Mas às vezes temos que sair dos sítios para nos conhecermos de outra forma mais inteira, não é? E depois Sim. até há um dia em que decidimos regressar e Sim, encontramos uma sintonia enorme com esse sítio que já nos foi adverso quase. Sim, não tenho nenhum problema com a cidade. Só estava a pensar que às vezes temos, por exemplo, quando vivi cá em Lisboa 8 anos, foram 8 anos muito importantes da universidade, em que fiz relações que são fortíssimas e que, mesmo agora que não vivo cá, são pessoas muito próximas, mas foram sítios onde eu me desenvolvi como pessoa, onde vi muita coisa, ouvi muita coisa, e lá está, às vezes há alturas que associamos memórias melhores ou piores aos sítios, e de facto acho que tem mais a ver com o meu percurso, acho que nessa altura que estava em Braga ainda estava muito nesta coisa da música clássica, lá está, do rigor, da responsabilidade, não perder tempo. Um espartilho. Sim, e eu sei uma certa superficialidade também de querer pensar nas coisas a fundo. E, enfim, acho que agora estou nesse processo. Há uma musicalidade muito própria na natureza? Sim, ao lado... Ainda no domingo passado, combinei encontrar-me com uma amiga e as suas filhas e tinha proposto o Parque das Águas, um parque muito pequenino no Porto, mas que é relativamente perto da minha casa, onde eu gosto de ir. Disseram, mas tem estado fechado por causa do mau tempo, vamos à Quinta da Bonjoia, que é um espaço onde eu nunca tinha estado, que é muito perto da estação de Campanhã, que é uma antiga quinta, uma casa e um jardim que pertence à Câmara do Porto. Eu nunca tinha lá estado. Cheguei mais cedo, nem levei livro de propósito, sentei-me numa árvore, simplesmente a ouvir os pássaros. E isso é tão bom, tão bom, tão bom, porque de facto não é preciso mais nada. Eu podia ter levado AirPods e estar a ouvir um podcast enquanto lá estava a ver, enfim. Mas o só se tens os pássaros, para que é que precisas de um podcast? É isso mesmo, sim. Estou a falar contra a concorrência, não é? Estou a falar a favor da concorrência, que neste caso são os pássaros. Exato, sim. Sim, mas acho que há tempo para tudo. E eu gosto imenso de ouvir podcasts, por exemplo, quando estou a cozinhar ao fim do dia. Enfim. E o silêncio, o que é que te traz? O silêncio total? Ou nunca há silêncio total? Nunca há silêncio total porque a nossa cabeça não para, não é? Aliás, eu ouço às vezes podcasts ao fim do dia, mas ouço quando... estou em alturas que não estou com muito trabalho, porque se eu estiver o dia todo a carburar em processos criativos que me esgotam totalmente, eu não consigo ouvir nada. Preciso de ter espaço livre eu não quero estar a receber, por isso é que sei que me passa uma realidade importante ao lado, que são as séries, que muita gente vê, já falamos sobre isso e tu já me recomendaste algumas, mas eu à noite, eu não quero mais estímulo, eu quero dormir sossegada, quero jantar cedo, fazer as minhas coisas antes de dormir, ler quando já estou deitada, e algo que não seja bombástico, nem que sejam livros de filosofia para agora, porque eu quero acalmar-me. E, portanto, eu não tenho... Aliás, há uns anos, a primeira vez, se calhar, que nos encontramos, que me entrevistaste para o Expresso, aquela última página... As 10 perguntas, sim. Que a frase era, eu não tenho medo do silêncio, acho que era assim, qualquer coisa assim. E não tenho mesmo. Aliás, não tenho medo do silêncio e da solidão saudável. Porque, aliás, às vezes dou por mim a pensar, podia dizer a alguém para almoçar, aqueles almoços de semana mais rápidos, pensava, não, apetece-me estar sozinha. E acho que isso é mesmo bom. E uma coisa não invalida a outra. Acho que também precisas do teu tempo, mas também precisas muito de pessoas, e eu também me sinto assim. Esta coisa do regarmos, e a propósito das conversas bem regadas também, de regarmos as nossas relações e as nossas amizades, mas também não sermos dependentes, nem deixarmos que os outros sejam dependentes de nós. Dos nossos amigos saberem que nós estamos, se eles precisarem de nós, se alguém não nos diz alguma coisa há algum tempo, se calhar perguntar como é que as pessoas estão, aquilo que tu dizes também de saber como é que a pessoa dorme ou como é que está a dormir.
Mas há um mantermos essa equilíbrio, como em independência. tudo, não é? Sim. Há um equilíbrio. Com este terrunho, notas soltas, hoje um verde tinto, mais raro por aqui, brindamos a quê, Joana? Brindamos à amizade, porque a amizade é multiforme. A amizade pode ser entre casais, entre família, entre amigos, que às vezes são a família que se escolhe. Escolhemos. Portanto, a amizade é um valor que se esbate com o amor, obviamente, mas a amizade. Venha de lá esse brinde, então, a amizade. Joana, muito obrigada por teres vindo a este Cultasí Vinho Verde. Ficamos a aguardar os teus espetáculos. Fim de mais uma temporada deste Cultasí Vinho Verde, seleção de mulheres admiráveis e vinhos por descobrir. Cultasí Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Obrigada. Muito obrigada. Cultasí Vinho Verde, com Inês Menezes.